Muito bem, estamos mais uma vez ao vivo aqui pela TV Semana com o Semana Esportes para você. Final de semana chegando e chegando também o nosso programa cheio de atrações para todos que estão sintonizados mais uma vez na TV Semana. Semana Esportes no ar com muitos assuntos para serem abordados. Vamos falar do Atlético Mineiro, da despedida do Gemerson, que, como falamos ontem aqui, foi negociado pelo Galo com o futebol francês e mal saiu, já está falando em voltar. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Vamos falar também da estreia do Galo no Campeonato Mineiro, que acontece nesse final de semana. E claro, falando do Cruzeiro também, né, a Raposa se preparando para estrear na competição, no campeonato estadual, e o Cruzeiro mirando aí mais um reforço estrangeiro, hein, para compor seu elenco aí, não só para o Campeonato Mineiro, para a Liga Sul Minas, mas enfim, para os seus compromissos, claro, ao longo da temporada de 2016. Vamos falar de outros assuntos, como por exemplo o fato da CBF ter cedido e agora, né, ter liberado a realização da Copa Sul Minas Rio, também chamada de Primeira Liga. Nós, claro, vamos abordar aqui, por falar na Primeira Liga, né, a competição teve outros 2 jogos na noite de quinta-feira. A gente traz os gols, os resultados para você aqui no nosso programa. E vamos falar também do esporte regional, do esporte amador, com a idealização de uma competição que promete pegar, hein, promete movimentar a região, né, que é simplesmente o Campeonato Regional de Futebol que acontece na cidade de Inhapim, depois do Carnaval, em fevereiro, que deve reunir 20 times, né, 20 equipes, não só de Inhapim, claro, mas de toda a região. Enfim, muita coisa bacana para você a partir de agora, aqui no nosso programa, aqui no Semana Esportes, e claro, para comentar, para repercutir tudo isso, é essa dupla dinâmica, André Chaleb e Jorge Mendes Magalhães, começando com você, meu amigo Jorginho, um abraço, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez e estamos juntos para mais um programa. Grande abraço, Léo, André, todos de casa, né? Final de semana, essa sexta-feira linda, maravilhosa, e nós aqui, né, felizes da vida, com saúde, né? Que graças é o mais a Deus, importante, né? E vamos que vamos, garoto. Muito bem, meu amigo Jorginho, bem disposto como sempre. Meu amigo André Chaleb já está aqui também devidamente posicionado, pronto para que possamos começar mais um Semana Esportes ao vivo aqui pela TV Semana. André, muita coisa bacana para ser noticiada e discutida. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Jorginho. Bom dia, pessoal de casa aí. Com certeza, né? Fim de semana se aproximando. E, claro, né? Estreia do Campeonato Mineiro aí, no domingo aí, com jogos aí, tanto por parte do Cruzeiro, né? O Atlético e os times do interior de Minas Gerais aí. É isso aí. Vamos que vamos. Bom, um abraço a todos então, estamos juntos aí para mais um programa, sempre lembrando o seguinte, hein, temos os canais de comunicação para que você possa participar, mandar o seu recado, facebook.com/Léo Baião, facebook.com/Léo Baião, você manda o seu recado, que eu trago aqui ao vivo na TV Semana, tem também o WhatsApp da TV Semana, né, 8804-4051, 8804-4051, e o 9987-9757, que é o meu pessoal, que eu coloco também a serviço aqui do nosso programa. Bom, seguinte, vamos falar aqui da reunião dos árbitros, né? Mais uma reunião que acontece nesta sexta-feira na UNEC 2, no Centro Universitário de Caratinga, e é uma reunião dos árbitros que compõem a AG Eventos, como sempre acontece. O nosso amigo Sidney Marques, né, pediu para a gente reforçar o convite, então está na tela para você, ó. Reunião dos árbitros nessa sexta, dia 29, às 7h45 da noite, na UNEC 2, sala 109, bloco A. Repetindo, reunião dos árbitros, né, que compõem a AG Eventos Esportivos, nessa sexta-feira, dia 29 de janeiro, às 19h45, também conhecida aí como 7h45 da noite, na UNEC 2, sala 109, bloco A. Né? Para reforçar o convite, a gente sempre frisa aqui, Jorginho e André, que é importante nesses encontros, essas reuniões, porque é ali que eles aferem as arestas, né? Que é ali que eles se reúnem, traçam os objetivos, né? Discutem o rendimento de cada árbitro aí nas competições e enfim, né? Discute tudo que envolve a arbitragem e é uma forma de buscar aí a melhoria, o aperfeiçoamento. Não é isso, Jorginho? Diga lá. Sim, a arbitragem de Caratinga sempre, né, com muita luta, com muito sacrifício, né? Agora bem organizada, né, com esse grupo aí que sempre, né, vem procurando o melhor para a arbitragem de Caratinga, né, no sentido de fomentar o desporto em Caratinga. E a gente torce que continue assim, né, que os árbitros de Caratinga continuem mantendo a mesma postura que sempre manteve, né, aquela postura ética, os juízes procurando aperfeiçoar mais nos seus treinamentos, nas suas reuniões, para poder prestar um serviço ao esporte Caratinga com a qualidade que eles sempre prestaram.
André Charles, bacana isso, né? É uma forma de levar a sério a atividade, né? Tá sempre discutindo questões em prol aí da atividade, buscando melhorar, buscando se aperfeiçoar, como eu falei agora há pouco. Diga lá. É verdade, Léo. É muito importante essa reunião sim, mesmo porque com certeza já estão pleiteando um tipo de competição aí para, né, eles comandaram lá os homens da latinha. Mas legal, parabéns aí pela iniciativa que conserva aí sempre aí essa reunião para vocês possam dar o melhor aí dentro do campo aí, favorecendo o futebol da nossa região. Bom, é o seguinte, ainda aí no campo do esporte e do futebol local e regional, nós teremos no mês de fevereiro, depois do carnaval, na segunda quinzena de fevereiro, o início do Campeonato Regional de Futebol da vizinha cidade de Inhapim, André. E o curioso é que a gente pode ter aí uma grande competição, imagina até que tenhamos, né? Porque serão 20 participantes nesta competição, que vai movimentar não só o futebol de Inhapim, mas de cidades vizinhas. E esta competição conta também, inclusive, com a participação de equipes de Caratinga, né? Então a gente vai trazer na tela aí algumas artes que foram enviadas pela organização da competição aqui pra gente, ó, com os participantes. Ó. Na chave A nós temos o Inhapim, né? A Nova Geração e Sapucaia, seriam dois times que compõem um, esses aí já são os confrontos, André? Nós já são os confrontos, né? Sim, são confrontos. Em Inhapim, Nova Geração e Sapucaia, né? E aqui em Caratinga, o Esplanada, o time daqui da nossa cidade, enfrentando o Independente, né? Aí a folga é da Associação de Bom Jesus do Gales, na chave A. Na chave B, em Ipaba, nós teremos Novo Horizonte e Barcelona, e em São Domingos das Dores, PSG e Benfica. A folga é do Juventus, não tem o nome aí da localidade de todos os times ainda, mas na outra arte a gente vai trazer. Grupo C, Engenheiro Caldas, né? Em Engenheiro Caldas, na cidade de Engenheiro Caldas, Vila São José versus Flamengo, né? Flamengo também de Engenheiro Caldas, né? Em Fernando de Tourinho, Associação Atlético e Flamengo, Tarumirim, a folga do Chelsea. E tem a chave D, em Alpercata, União Cruzeiro, né? Ou União e Cruzeiro, para ser mais preciso. E em Divino, né? Nós teremos Divino e Era Nova, a folga do Social. O Campeonato Regional de Futebol tem, então, a sua primeira rodada marcada para um domingo, do dia 21 de fevereiro, portanto, no final de semana posterior ao Carnaval de 2016. Aí você tem o Campeonato Regional de Futebol, né, Liga Desportiva Inhapiense, as chaves e a respectiva cidade, né? A Associação de Bom Jesus, como todos sabem, né? De Bom Jesus do Galho, Esplanada de Caratinga, Independente de Imbé de Minas, Nova Geração de Inhapim, Sapucaia de Santa Rita de Minas, né? Chave B, Barcelona de Iapu. Temos ali o Benfica de Ipaba, Juventus de São Sebastião do Anta, Novo Horizonte de Ipaba, o PSG, que é de São Domingos das Dores, e na chave C, a Associação Atlética de Fernando de Tourinho, o Chelsea de Engenheiro Caldas, o Flamengo também de Engenheiro Caldas, um outro Flamengo ali de Tarumirim, e o Vila São José também de Engenheiro Caldas, e para fechar na chave D, Cruzeiro de Capitão Andrade, né, o Divino, que é de Divino Traíra, isso mesmo, né? Isso. Era Nova de Alpercata, Social de Itaiumi e o União também de Alpercata. Que campeonato para movimentar a cidade, com cidades com distância de quase 100 quilômetros de Inhapim, né? Então, cidades aí circunvizinhas e que estão marcando presença nessa competição. E se pegar, mas esse sim pode ser o verdadeiro campeonato regional aí, que vai movimentar o nosso futebol local e regional. Jorginho, André. Não, é verdade, Léo. É bom a gente ver a quantidade de time aí, de cidades, conforme você mesmo disse, aí, de 100 km de distância, no caso aí, Alpercata, Tarumirim, no caso. Agora, só corrigindo, a questão também aí do Sapucaia, houve um erro ali na hora de digitação. É o João Antônio que está ali, né, que uniu. O Juca Antônio e alguns reforços. Os dois times de Caratinga, né? Isso. Juca Antônio e Sapucaia se uniram, então. Se uniram. Para participar. Para participar e ainda alguns reforços que... Mas vamos usar qual nome? Sapucaia? É Juca Antônio. Ou Juca Antônio? É Juca Antônio. Inclusive, ele é da Sapucaia, né? É Juca Antônio. Inclusive até alguns reforços também de Inhapim se uniu o Juca Antônio e a expectativa esse ano é fazer um time muito, muito forte. Eu estive conversando lá com o pessoal que está envolvido com isso, que é o Luan, o William, e em primeira mão já elaboraram, eles pediu o nosso amigo lá, o Rafael, para dar um close aqui, Rafael, por favor.
Só para mostrar o A gente uniforme tem aí. essa arte lá também, André. Esse é o uniforme Do Juca Antônio. do Juca Antônio, que está fazendo essa fusão, né? Isso. Com o Sapucaia, os dois clubes, os dois times, para ser mais preciso, como nós dissemos. Beleza. Os dois são de Caratinga. E esse é o uniforme. Eu não sei se dá para colocar essa arte, Rafa. Se der para colocar na tela aí, num tamanho um pouco maior, André, a gente vai colocar. Uniforme bonito, hein? Bonito. Parece um pouco aí com o uniforme da Portuguesa dos Esportes, lá de São Paulo, né? A história, né, velho? Será este o uniforme utilizado pelo Juca Antônio, que adotará o nome de Juca Antônio, porém com essa fusão com o Sapucaia. Ah lá, olha que bacana. Aí, bacana. Para participar desse campeonato regional, que terá início, então, como já falamos, no dia 21 do mês de fevereiro, no primeiro domingo, depois do Carnaval. André. É verdade, o Juca Antônio tem essas coisas aí puxadas aí a Portuguesa, porque antigamente, antes de virar Juca Antônio, né, o time de lá chamava Portuguesa, né? Na época do nosso grande Nélio, né? O Nélio falava, até quando estava presidente do futebol aí na área, falou assim, é Portuguesa, não tem nada de Juca Antônio não. Então isso aí é porque as coisas predominantes a Portuguesa mesmo. Agora, é bom, Leão, eu gostaria de ver alguns jogos, porque tem muitos jogadores da região aí, né? De Alpercata, né? Aquele lá de cima, lá do, como é que chama? Divina Traíra, que a gente não conhece, e segundo eu fiquei sabendo algumas informações, são muitos jogadores que podem ser aproveitados até no regional de Caratinga e ninguém conhece na nossa região. Ô, Jorginho, qual a contribuição que esse tipo de competição pode trazer para o nosso futebol regional? A todas, né, Léo? Todo tipo de contribuição. Primeiro, como o André bem terminou de frisar aqui agora, vai abrir praças novas, né, que vai poder ser notado outros jogadores que até então Caratinga não conhecia. Como nós vamos ter aí, né, algumas equipes da cidade participando, então essa oportunidade virá, esses atletas, né, vão jogar aqui, né, os dirigentes que estão acompanhando também vão ver esses atletas jogando lá. E o mais interessante é que são várias cidades, né, várias cidades que estão sendo destacadas aí, e como vocês dizem, e num período de 60 a 70 quilômetros no máximo de uma da outra, que está distribuído, como nós analisamos aqui, 100 quilômetros, porque nós estamos em Caratinga. Sempre atrás, né? Mas a liga é de Inhapim. Então, se você pegar Inhapim, que está a 30 quilômetros de Caratinga, vai dar 60 quilômetros para Alpercata, para Divino, vai dar até menos. Então, não vai ter um custo alto, né, de transporte, né, porque está muito bem regionalizado o torneio, muito bem bolado. Vamos torcer que a organização do torneio, né, durante a competição, mantenha-se, né? Nós não conhecemos ainda o regulamento, que tenha sido feito um regulamento para que essa competição seja dirigida com forte regulamento, para que a competição não possa ser atropelada, né? Porque os dirigentes de clube, os atletas querem ganhar, né, dos seus modos às vezes. Então tem que ter um regulamento para controlar as questões disciplinares. Desde já a gente torce, André e Jorginho, né, para que seja sucesso aí. Total nessa competição. Claro, vamos apoiar, vamos divulgar aqui tudo que for possível dentro das nossas condições, né, porque afinal é disso que a gente precisa, né, um incremento para o esporte, para o futebol regional. Segundo eu fiquei sabendo, né, não é nada oficial ainda, mas eu fiquei sabendo por alto, que quem está organizando essa competição é o nosso conhecido Carlos Alberto, Jorginho, que você conhece muito bem. Carlos Alberto Vigiano, exatamente, é um cara sensacional, então, meu amigo. Tem uma referência que vai ser um bom campeonato. Sabe muito de organização de futebol, como jogador foi um bom goleiro, tem o filho dele que desfila aí nos campos aí da nossa região, que é o Thiago, é um craque de bola. E o Carlos Alberto, né, ele é um cara que conhece muito, né, dessa parte de organizar também, né, conhece dentro de campo e conhece muito fora de campo. E eu aposto, né, nessa ideia de que as coisas vão correr realmente de forma correta, e ele que é muito equilibrado, pode ter certeza disso. O que for do de fora é de fora, o que for de Inhapim é de Inhapim, tudo deverá ser tratado de acordo com o que consta em regulamento. E fechando aqui, a premiação é de R$10.000 para quem for campeão. Que beleza! Bacana, hein? Não faz mal para ninguém, né? Bom, é o seguinte, mandar um abraço aqui para o nosso amigo João Bosco, lá no bairro Santo Antônio, fotógrafo. Abraço, João. Né, grande rubro-negro. Está sendo trabalhando, você está parecendo com o Luciano do Vale, né? Ô João, quanta honra, hein? Um dos maiores locutores esportivos, né, que a televisão brasileira já teve, né? Baita de um profissional. Infelizmente nos deixou no ano passado, né? Verdade. Ou no ano retrasado, se não me falha a memória, mas, enfim, não está mais no nosso convívio, né, no convívio da mídia nacional, mas é uma honra ser comparado com uma figura tão ilustre e tão significativa. E a Marlene Alves de Souza está dizendo o seguinte: eu gosto de ver esses três mosqueteiros animados, apesar de não ser muito fã de futebol, mas admiro a maneira como eles conduzem o programa, né?
ótimo final de semana para todos vocês, meus meninos abençoados, está dizendo aqui a Marlene Alves. Um beijo, um grande abraço, obrigado pela audiência aí da nossa querida Marlene. Diga lá. Um abraço, Marlene. Obrigado a você por nos prestigiar. Isso mesmo, é cumprimentar, agradecer a Marlene. A Marlene é uma pessoa maravilhosa, extrovertida, divertida. Ela realmente participa, né, com muita garra. É uma pessoa que vale a pena conhecer, vale a pena bater um bom papo com ela. Não sei se ela está em Caratinga ou em Ipatinga, mas de toda forma, Marlene, ó, um grande abraço, sou seu fã, tá? Muito bem, meus queridos, vamos ao seguinte, então, primeira pausa, né, no programa de hoje, um rápido intervalo aqui no Semana Esportes. Na volta do intervalo, a gente vai destacar o Galo Mineiro, né? Tem o Galo Mineiro com a despedida do Gemerson, né? Já falávamos ontem aqui da saída do Gemerson do Atlético, foi negociado pelo Galo com o futebol francês, já está saindo falando em voltar, né? A gente traz aí tudo que envolve a saída dele, ou com as notícias complementares, né, sobre a sua saída, e também o Galo se preparando para estrear no final de semana pelo Campeonato Mineiro contra o Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Enfim, uma rápida pausa, já voltamos.